Boa tarde. Estamos começando mais uma live celebrando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos trazer um assunto importante, mas de pouco domínio, né? Que é o orçamento público e Fundo da Infância e Adolescência. Eu sou Nancy Torres, sou associada e coordenadora administrativa do SEDECA e atualmente estou na presidência do CMDCA Rio e vou facilitar essa live. Estou aqui com 3 companheiros do Fórum de Orçamento, o Luiz Mário, o Tiago e a Ana Krishna. Gostaria de agradecer a participação de todos e agradecer a equipe do SEDECA, que está colocando todas essas ações da gente aí no ar, né? E os nossos parceiros, o Quio, a Misério, a City Martins, a KNH, a Família Mendes, que apoiam as ações do SEDECA. Então, assim, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Eles vão fazer uma saudação, né? E depois eles têm 15 minutos de fala, cada um deles. Vamos começar com o Luiz Mário, que ele é economista, mestre em administração pública, coordenador do Fórum de Orçamento e associado do SEDECA. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Nancy. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Tiago, que mais está nos assistindo. Primeiramente, é uma honra estar aqui comemorando 30 anos de uma lei super necessária, super avançada em termos sociais para o nosso país, necessária, né? Eu não sei, não posso avaliar que seja suficiente, mas que ela é fundamental para a garantia mínima de direito de um segmento de uma população que, seja na Constituição, seja nos acordos internacionais que o Brasil faz parte, coloca sempre a criança e o adolescente como uma prioridade. Então, que bom que o Brasil tenha esse amparo jurídico para essa prioridade, né, mundial que a gente sempre escuta falar. Primeiro, mulheres e crianças para serem salvas, então que isso se concretize de uma forma de fato, né, que essa intenção que não fique apenas de jargão, mas que tenha um arcabouço jurídico e uma ação condizente com isso. Infelizmente, né, não é essa a realidade em nosso país, né? E arrisco a dizer também praticamente quase em todo mundo, né, que a gente possa ter esse conhecimento. Bom, minha apresentação vai resgatar um pouco dessa história que começa com o ECA há 30 anos, mas que posteriormente a gente cria o Fórum Popular do Orçamento, com o intuito de ser um instrumento da cidadania, e aí começa a fazer a interface com a temática da criança e do adolescente. Né? Como a ação pública vai se realizar com esse mandamento jurídico, com esse mandamento legal, que é o ECA. Bem, inicialmente o orçamento não é preparado para abrigar essa prioridade que está na lei. E sim, ele foi elaborado como qualquer outra ação, não fazendo essa discriminação
em relação a esse segmento da população. No início dos anos 2000, através de acordos internacionais que o Brasil participou, foi, né, da Unicef, foi colocado que deveria estar abrigado no orçamento essa priorização. E daí, entidades daqui do Brasil começaram a se juntar e elaboraram uma proposta de metodologia em que se juntasse a parte orçamentária com a temática da criança e do adolescente. Que houvesse um grau de especificação das ações públicas destinadas para esse público. Foram 3 entidades que se juntaram e fizeram, né? A própria Unicef do Brasil, juntamente com o INESC, que é uma entidade de pesquisa de estudos socioeconômicos sediada em Brasília, mais a Fundação Abrinq, que reúne os produtores, as empresas de brinquedo, cujo seu público-alvo, obviamente, é a criança e o adolescente. E eles se juntaram e elaboraram uma metodologia bastante interessante, que se convencionou se chamar de orçamento criança e adolescente. Teve vários ramos dessa forma de encarar o orçamento, de como fazer essa identificação, mas foi um pontapé inicial de tentar identificar dentro do orçamento que ação, que ações, que atividades, que projetos seriam voltados para esse segmento, que é fundamental para se evidenciar a sua priorização dentro do gasto público. Bom, eles elaboraram essa metodologia e começaram a divulgar. Elaboraram essa metodologia inicialmente para ser aplicado no orçamento da União. O INESC acompanha basicamente o orçamento da União. É uma das entidades, uma ONG, que faz esses estudos baseado, sobretudo, no orçamento da União. Mas, ao fazer a divulgação aqui no Rio de Janeiro, a gente já conhecia o INESC, já tínhamos relações afins em função do tema orçamento. Nós fomos convidados para participar dessa apresentação, e nessa apresentação a gente percebeu que seria uma metodologia passível de ser aplicável no orçamento municipal. Né? E daí a gente começa a tentar fazer essa metodologia incipientemente, com uma forma de teste, um projeto piloto, de tentar criar um OCA do orçamento municipal, que também, obviamente, não estava preparado para ceder as informações para esse segmento. Né? Independente disso, a gente começou a buscar, a estudar o orçamento e fazer a aplicação dessa metodologia. Como a nossa missão do Fórum é a de traduzir a questão técnica orçamentária para a população em geral, sobretudo os militantes de qualquer causa, né? A nossa intenção é exatamente servir de que o orçamento seja instrumento da luta cidadã, da luta social. Então, a gente tomou essa iniciativa de tentar fazer o OCA municipal e a sua divulgação, buscando inicialmente, no mês da criança, em outubro, a gente fazer um evento e apresentar os dados orçamentários referentes àquele tema, né, para a sociedade em geral, mas, sobretudo, para as entidades que atuam nesse tema. Bom, e a gente fez isso sistematicamente durante
os primeiros anos de 2000. Né? E entre os convidados tinha várias entidades, e começou a chegar o nosso querido SEDECA. Foi uma das atividades, a gente já se conhecia, eu conheci o Pedro, a Vera e outros companheiros dessa área, por outras entidades, mas aí o SEDECA chega e meio que toma conta da temática e se aproxima cada vez mais das nossas iniciativas referentes ao estudo orçamentário para esse segmento. Essa aproximação foi bastante frutífera de parte a parte, né, e foi um estreitamento, e a gente não só muda o enfoque do tempo, né, de que data a gente começa a fazer a divulgação dos dados orçamentários referentes à criança, porque por uma razão política. Não mais a gente escolheu outubro por ser o mês da criança, do dia 12, etc. E sim, passa a ser o aniversário do ECA, que é né, por agora, para esse mês de julho, para justamente fortalecer essa legislação tão importante para esse segmento da nossa sociedade. Então, o evento que a gente promovia em outubro passou a ser promovido em julho, e já tendo o SEDECA como um dos atores principais do próprio evento, né? Porque não tem muito sentido a gente discutir o orçamento por ele só. A gente sempre está ligado, a gente sempre sabe que o orçamento é um meio de uma ação pública, é um meio de uma política pública, e o nosso papel é prover esses dados da política pública para que os atores fins, né, os atores últimos dessa política pública, possam utilizar na sua luta social ou no encaminhamento da própria ação governamental. E aí, essa é a discussão, e aí não apenas a gente apresenta os números, mas também convida o SEDECA e outros atores sociais referentes à criança e adolescente a participar da própria atividade, né? Não apenas como assistente, mas sim como explanadores e colocar o questionamento da política. E isso resultou em várias ações, né? Para um resgate, nós começamos a fazer uma pesquisa sobre o que seria importante para aquele que está na ponta da política pública, ou seja, os conselheiros tutelares, o que eles seriam, o que eles estavam demandando de mais importante para o exercício da sua função. Que tipo de ação pública que é mais pertinente, é mais carente, é mais necessária, é mais urgente para aquele conselho tutelar, né? Aquele conselho e os seus conselheiros. Como a gente tem conselheiros espalhados pelo Rio de Janeiro inteiro, é claro que são realidades diferentes. Né? E essa pesquisa foi muito rica, muito frutífera, porque a gente também chama a própria academia para fazer parte dessa pesquisa, para ter um caráter não só acadêmico, mas também de ter um olhar mais aprofundado sobre a questão, seja da criança, como do próprio orçamento. E aí, saudar a participação da UERJ, que foi a universidade parceira, através, inicialmente, da nossa
querida companheira Elane Beric, que direcionou o companheiro Rodrigo para fazer parte dessa pesquisa. E aí foi muito rica, trabalhosa, conflitosa, mas muito relevante, muito rica, e a gente construiu uma cultura, né? Um aprendizado mútuo entre os conselheiros tutelares, entre as entidades participantes, entre os conselhos da criança, que também foi convidado a participar da pesquisa, nós do próprio fórum, os economistas sediados no Conselho Regional de Economia, que também é onde está sediado o Fórum Popular do Orçamento, e o próprio governo. Não é? A gente também não tem nada a esconder e queremos debater com quem é o responsável pela própria política pública, que é o governo. O governo, na pessoa da prefeitura, né, encarnado pelos funcionários da prefeitura, e também o parlamento. Né? Também convidamos parlamentares afins dessa temática, a Comissão da Criança, para participar do evento e fazer a discussão e demonstrar o que seria importante estar no orçamento segundo a ótica desses conselheiros tutelares que responderam à pesquisa. Quase todos responderam. Alguns conselhos ficaram receosos, seja por que razão for, mas acabou, a grande parte respondeu à pesquisa com bastante profundidade, como qualquer pesquisa, com perguntas, com dúvidas relevantes, né, inéditas, né, a gente, né, não foi algo que nunca tinha, como já alguém já disse, nunca tinha sido feito antes na história, mas foi bastante produtivo. E, posteriormente, a gente renovou essa pesquisa, fizemos novas interferências. Então, achei que essa parceria foi acontecendo e foi revelando, foi inserindo a temática nas entidades de criança. Foi inserida a temática orçamentária e, por outro lado, a temática criança, adolescente e orçamento foi inserido em vários parlamentares, em vários gabinetes parlamentares. E na própria discussão da prefeitura, que a gente teve momentos de diálogo. Poucos, mas a gente teve momentos de diálogo, em alguns momentos, com a própria prefeitura sobre a política destinada à criança e adolescente através do orçamento. Então, o que eu posso dizer? É muito gratificante, 30 anos de ECA, a gente estar aqui conseguindo manter a chama do tema orçamento cada vez mais presente, seja pela própria realidade, né? E juntar esse instrumento da cidadania com o tema, com a luta pela dignidade, pelos direitos da criança e do adolescente. Uma outra ação interessante que a gente fez, também comemorando os anos do ECA, né, em aniversário do ECA, algum evento, foi da gente dar voz para a própria criança e adolescente, né, no caso, uma adolescente representante do movimento estudantil, discutindo a questão do seu segmento, né, o orçamento da criança e do adolescente, discutindo sob a ótica dos próprios adolescentes. Né, que a gente fez até alguma tentativa de criar uma cartilha para as crianças e adolescentes saberem o que é o orçamento público desde cedo. Quanto mais gente, mais cidadãos dominarem a temática orçamentária, mais forte será a luta social. Era isso que eu gostaria de
apresentar. Muito obrigado aí pela oportunidade. Oi, Luiz, obrigada. Foi ótimo esse histórico que você trouxe para a gente, né? Essa contextualização. E eu acho que hoje a gente está precisando, nos conselhos, de crianças e adolescentes também apontando que é melhor para a política, né? Eu agora quero chamar o Tiago Marques, que é economista, coordenador do Fórum Popular de Orçamento, também é um associado do SEDECA. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Nancy, obrigado. Boa tarde, Luiz Mário. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fernanda, que está nos ajudando aí nesse chat. Quero primeiro agradecer aí pelo convite, agradecer o Pedro, a Vera, em nome do SEDECA. Dizer que também é mais difícil falar depois do Luiz Mário, né? Dizer que, apesar de ser economista, o que eu aprendi com o tema orçamento público foi tudo através do Luiz Mário com o Fórum Popular do Orçamento. Então, falar depois do Luiz Mário é uma tarefa mais complicada. Começo falando sobre a questão da mobilização, né? Eu acho que o Luiz Mário fez um histórico excelente dessas etapas, né? O que a gente encontra hoje de avanços em termos de políticas públicas para criança e adolescente, principalmente dentro E nesse processo, a palavra-chave é mobilização. Acho que desde a Constituição de 88, um processo de mobilização dessas políticas para crianças e adolescentes, o ECA, né, já em mobilizar, começa também a ter uma perspectiva, principalmente na questão orçamentária, com o OCA. O que é o OCA? O OCA é o Orçamento Criança e Adolescente. Então, em termos de mobilização orçamentária, hoje o OCA é mais uma etapa de mobilização e que favorece ainda mais o acompanhamento, a orientação, enfim, das políticas públicas direcionadas, né, para a criança e o adolescente. A minha formação como economista, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que os recursos são escassos, né? Então, por natureza, os recursos, eles são finitos, né? Então, dentro do orçamento, o orçamento, ele tem limites, algumas restrições. E como a gente, para poder facilitar essas limitações, né, como que a gente tem que otimizar, ou seja, aplicar da melhor forma aqueles recursos escassos, para a gente atingir um melhor objetivo. E aí, quando a gente fala de criança e adolescente, também a gente pode usar essa comparação. E o OCA vem exatamente para isso, para a gente poder acompanhar e saber, né, exatamente aonde que aqueles recursos escassos estão sendo aplicados, direcionados nas políticas de criança e adolescentes. Basicamente, é uma metodologia que não é oficial, assim, não existe uma legislação que estrutura o OCA, né? A gente vê que a partir de 2003, com a ONU indica essa necessidade dos estados, né? Do estado que eu falo de uma forma geral, de acompanhar da melhor forma como que os recursos públicos, né, estão sendo aplicados e direcionados para essa temática. Ele ali orienta a questão de um orçamento direcionado para a criança. Então, a partir daí, começa a se discutir a melhor forma de a gente identificar no orçamento do Estado, do município, da União, as políticas direcionadas
para criança e adolescente. Acho que também um dos principais motes, né, do OCA é a questão da transparência, e você saber direcionar e saber identificar da melhor forma possível esses recursos. Então, vou falar um pouco da metodologia do OCA, como que ele é estruturado. Basicamente, dentro do orçamento, ele é composto por uma codificação. Essa codificação, muitas vezes, afasta, né, o grande público do seu entendimento, do seu acompanhamento, e aí torna até o orçamento, né, algo muito técnico, né. Esse código, de certa forma, ajuda, porque ele favorece você fazer uma filtragem, né, de áreas dentro daquele orçamento geral de um ente. A questão é como que você filtra e como que você disponibiliza esses filtros, né, desses códigos. Esse é um grande desafio, não só para o OCA, mas para o orçamento geral, como um todo. E, apesar dessa codificação, a gente consegue simplificar, e aí chega o OCA para mostrar que é possível, a gente simplificar e demonstrar no orçamento as reais políticas públicas para determinadas áreas. Então, a metodologia do OCA começa com a distinção, o agrupamento de 3 grandes áreas, né, que dentro do orçamento a gente chama de funções. Então, a gente tem a área de educação, a gente tem a área de saúde e a gente tem a área de assistência social. Esses são os 3 grandes grupos iniciais para a gente filtrar, dentro de um orçamento geral, a política de criança e adolescente. Em seguida, a gente tem um outro filtro que a gente agrega os grupos de incidência direta e não direta para criança e adolescente. A incidência direta é aquela que dentro do orçamento está claro que é direcionada para criança e adolescente, né? A indireta é algo que diz respeito à criança, mas não diretamente a ela. Pode estar ligado, principalmente, a uma política pública que agrega ali a sua família, a sua comunidade, enfim. Então, são esses 2 grandes grupos que fazem parte desse outro filtro de acompanhamento, do direcionamento desses recursos. E aí, a experiência, principalmente do fórum, que a gente, nesses últimos anos, a gente conseguiu, de certa forma, levantar, a gente fez alguns estudos sobre o OCA do município, né, e a gente identificou que esse orçamento, ele oscila muito, e que nos últimos anos ele vem perdendo espaço dentro de um orçamento geral. E isso, principalmente agora, né, nesse período onde se coloca muito a questão da austeridade, do controle dos gastos, né, a gente observa que quem é o principal prejudicado, como tem esse discurso, é a área social. E aí, criança e adolescente não está excluso disso. Se a gente ver, é o principal impactado nessa redução de recursos públicos que estão sendo colocados como discurso de solução. Acho que nos economistas existem várias linhas de raciocínio, né, de pensamento, enfim. Você colocar numa sala vários economistas para discutir um tema, ali a gente não vai conseguir achar algo unânime. Mas essa linha dominante hoje, principalmente na esfera pública, tanto no governo federal, a gente vê no governo estadual, a gente vê também no governo municipal do Rio de Janeiro, é uma linha mais da austeridade, do controle, né, e de corte de gastos. E aí tem um impacto geral na sociedade, principalmente nas políticas públicas sociais, e aí crianças e adolescentes vão estar fortemente impactados com isso. No Brasil, a gente tem exemplos de municípios que já implementaram esse OCA, né? Então, vou dar o exemplo de BH, que é um município considerado referência. Hoje você entra no portal de informações da prefeitura
de Belo Horizonte, e você consegue ali pegar, ali eles já disponibilizam o orçamento criança, e ali você tem acompanhamento desse valor do orçamento criança. No Rio de Janeiro, a gente está começando a ter alguns avanços. A gente tem no município uma lei já aprovada, porém não foi regulamentada, não foi implementada. Isso é uma outra discussão também que carece de mobilização. E no Estado também a gente tem uma lei aprovada. Acho que a Ana, mais para frente, vai dar uma palavrinha sobre como está sendo a possível implementação a nível estadual. Mas em BH é uma referência. Em BH a gente já tem ali consolidado o OCA. Então a gente já consegue fazer esse tipo de acompanhamento. Dizer que no OCA, o objetivo, como eu falei, esse filtro, esse melhor acompanhamento, essa transparência, ela favorece cada vez mais e aí sim possibilita cada vez mais as mobilizações, né, e as reivindicações de melhores políticas públicas. Né? Acho que isso é a grande carência, né, do acompanhamento do orçamento público, e por isso que com o OCA a gente consegue ter avanços nesse aspecto. A gente consegue sim ter uma melhora até para cobrar aquele ente, aquela política, enfim, você tem um diálogo melhor para você poder, com a sociedade, você tem um diálogo melhor com os poderes, fica um canal bem mais fácil com o poder executivo, com o poder judiciário. Então, são etapas, né? Também precisa de mais avanços, né? A gente é algo que gerando outras e outras. A gente está numa etapa que ainda precisa, né, a gente precisa ser mais efetivo para ilustrar um pouco como que está sendo isso. Aí eu finalizo aqui, inicialmente, a fala, Nancy. Nancy, acho que está mudo o seu microfone. Oi, perdão. Eu disse que na sua fala, Tiago, em alguns momentos a sua voz cortou, então, mas eu acho que no geral a gente conseguiu pegar bastante coisa. E tem duas perguntas aqui, três perguntas aqui. O Pedro pergunta quais são as dicas para os cidadãos e instituições em relação à discussão e acompanhamento do orçamento público. A outra é qual é o principal desafio para a implementação do orçamento criança no município do Rio. A Vera, ela coloca, gostaria de saber como podemos identificar quanto a prefeitura destina, por exemplo, para os conselhos tutelares. E a Maria América, nossa presidente do SEDECA, ela coloca que o INESC, em Brasília, durante alguns anos, fez um monitoramento do orçamento público, que antes era específico para a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Mudaram para outros aspectos e cada vez mais os recursos foram sendo reduzidos. Você acha que é muito mais uma questão política? Eu sugiro que a gente responda as perguntas depois da apresentação da Ana, que de repente ela pode tocar alguma coisa. Okay.
e depois a gente vai respondendo todas elas que estão registradas aí. Então, vocês já anotaram essas aí, né? Eu acho que as três primeiras, eu acho que são específicas do Tiago, né? Que está trazendo, que trouxe a questão do orçamento público. Então, a nossa próxima companheira convidada é a Ana Krishna. Ela é assessora da deputada Rosane Félix. Ela assessora o orçamento público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Nancy, boa tarde, meus companheiros aqui da mesa. Saudar o meu grande mestre Luiz Mário, saudar o Tiago. Assim, vou repetir o que o Tiago falou, é difícil falar depois do Luiz Mário, e é mais difícil ainda falar depois do Luiz Mário e depois do Tiago, né? Que para mim são grandes exemplos de economistas e pessoas aí envolvidas no orçamento público, né? Se não fosse o Luiz Mário na minha vida, acredito que talvez eu não estivesse aqui hoje, né? É um grande mestre de orçamento, assim. Queria dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa nesse aniversário dos 30 anos do ECA, que é uma honra imensa a gente poder fazer um evento desse, discutir um pouco do orçamento, né, criança e adolescente, dentro do contexto do aniversário do ECA, porque a gente vê cada vez mais uma cobrança, não só da sociedade, como dos próprios acontecimentos sociais mesmo, de que isso se torne cada vez mais público, que a gente consiga cada vez mais trazer transparência para a população, né? Então, isso é muito importante. Queria começar a minha fala contando um pouco da minha experiência pessoal em relação tanto ao ECA quanto ao Orçamento Criança, porque comecei minha trajetória profissional no Fórum Popular do Orçamento, e daí que eu pude ter o primeiro contato, né, com o Orçamento Criança e Adolescente, juntamente a essas pesquisas que o Luiz Mário estava comentando que fizemos. Em 2015 e 2016, eu participei da renovação da pesquisa do Orçamento Criança e Adolescente, junto com o Luiz Mário e os outros integrantes do fórum na época, e isso foi muito importante para mim, para minha formação profissional, principalmente, porque me abriu os olhos, me deu uma visão sobre a importância que a gente tem que ter no olhar da criança e adolescente na nossa sociedade. Então, foi muito gratificante a gente poder estar em contato com os conselhos tutelares e saber da ponta quais eram as principais reivindicações deles e tudo mais. E depois disso, eu tive uma passagem na Câmara dos Vereadores também, onde eu pude acompanhar as nossas tentativas de implementação da lei que já existia em época, quando eu comecei a trabalhar na Câmara, do Orçamento Criança no município do Rio. Só que, infelizmente, essa questão da regulamentação foi o que o Tiago falou. A gente, até hoje, peca um pouco nisso, não conseguimos dar continuidade, mas, assim, eu sempre que possível colocava em todas as fases do orçamento pedindo, enfim, eu sei que é uma luta grande de vários vereadores da casa, mas, enfim, a gente não teve esse apoio grande do executivo, né? Até hoje, no município do Rio, a gente tem uma lei que é aprovada, salvo engano, de 2016, e até hoje a gente não conseguiu essa implementação no município do Rio. Passada essa minha experiência na Câmara, no ano passado eu abracei um novo desafio, que foi fazer uma assessoria na Alerj, né? No caso, trabalho hoje com a deputada Rosane Félix, na Alerj, e peguei toda essa minha experiência de orçamento, principalmente do orçamento criança e adolescente, e levei para ela, conversei, vimos como era importante essa questão da transparência, que faltava muito também no Estado, e levamos, uma vitória muito grande que a gente conseguiu aprovar a lei do orçamento criança e adolescente no Estado, inclusive a lei 8.727, de 24 de janeiro de 2020. A gente conseguiu essa grande vitória, que foi essa aprovação da lei no Estado, né? O Estado ainda não tinha
uma regulamentação, uma lei que obrigasse o Estado a demonstrar o orçamento criança e adolescente nas todas as fases orçamentárias, e agora a gente conseguiu essa vitória, né, junto ao nosso mandato, assim, foi muito bom, mas também estamos dependendo da regulamentação. Só que diferente do que eu vi na época que eu trabalhei na Câmara e estava mais em contato com o município, agora no Estado a gente está tendo um feedback das secretarias, eu acho que temos grandes chances de conseguir essa regulamentação, entendeu? Então, assim, eu vejo, eles já procuraram a gente, já procuraram a deputada, a nossa assessoria, para auxiliá-los nessa regulamentação, então acredito que eles estão engajados realmente em fazer isso, porque, assim, em termos estaduais, o OCA é uma grande novidade, né? A gente tem o primeiro estado que implementou o OCA no seu orçamento foi o estado de Alagoas, e agora a gente está tentando trazer para o Sudeste, fazendo com que o Rio de Janeiro seja pioneiro nisso. Então, assim, é muito importante essa vitória que a gente teve lá, e, assim, a deputada, ela é presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso. Então, assim, muito do que a gente tenta colocar no orçamento se reflete, refletido do que a gente recebe de demandas, né, desse assunto. Toda lei orçamentária, toda lei de diretrizes, a gente está sempre colocando emendas que refletem a realidade das crianças e adolescentes do nosso estado, para tentar melhorar sempre ao máximo essas realidades. A gente está sempre muito preocupado em atuar na proteção da criança e adolescente vítima, enfim, uma série de assuntos que a gente está sempre buscando para poder melhorar isso. E, claro, buscando agora essa implementação do orçamento criança e adolescente, que vai ser um grande passo se realmente for implementado aqui no Estado, né? A gente também pauta um pouco do nosso trabalho, do que a gente recebe de demanda, através do Disque Criança e Adolescente, que a gente como presidente da comissão, a gente é responsável, que no caso, o telefone é o 0800 023 9191, que a gente recebe muitas denúncias e aí fazemos encaminhamentos e tudo mais em relação a essa questão da criança. Só que, assim, eu queria até aproveitar esse momento para fazer uma ressalva, porque a comissão, ela é da criança, do adolescente e do idoso. Mas eu vejo que, na prática, a gente recebe muita denúncia, muita procura de ajuda e fazemos encaminhamentos muito para os idosos. A gente recebe, em média, lá no nosso gabinete, 30, mais ou menos, 35 denúncias por mês. Em relação a crianças e adolescentes, são apenas 1, 2. Então, assim, isso também dificulta bastante o nosso trabalho em relação a saber efetivamente o que está acontecendo, de chegar para a gente o problema da base, para a gente tentar solucionar da melhor forma. E a gente também faz parte, eu sou a representante da deputada, também no Comitê de Prevenção ao Homicídio de Adolescentes, que eu acho que, nesse momento desses 30 anos do Estatuto, é bom a gente ressaltar também essa preocupação que nós temos, que a deputada também tem, que é em relação à violência que tem ocorrido muito na nossa sociedade, no nosso Estado, e que tem tirado a vida de jovens, e que isso é um absurdo. Então, assim, a gente também procura refletir o que a gente discute no comitê, também dentro das nossas ações no gabinete, nas leis orçamentárias e tudo mais. Mas, assim, o que eu queria deixar mesmo dessa reunião é essa vitória que a gente teve da aprovação do Orçamento Criança e Adolescente, e dizer que a gente está muito empenhado em tentar agora conseguir essa regulamentação e conseguir que a gente faça o Estado realmente demonstrar isso, porque é de suma importância, não só para a gente que está trabalhando, mas também para toda a sociedade, porque a gente poder ver lá quanto que o Estado está gastando na saúde, na educação, na assistência social, os gastos exclusivos e não exclusivos para a criança, vai ser fundamental para a gente pensar todas as políticas públicas daqui para frente, sabe? Então, assim, o Estado fazendo esse papel vai ajudar muito a gente na hora de fazer a fiscalização, porque é o papel do caso da Alerj, né? E o que a sociedade cobra da gente, que é
saber como é que está, como é que não está, se está tendo dinheiro, se não tem. Claro, o orçamento não é dinheiro e a gente está sempre tendo que explicar isso para o pessoal. Mas a gente quer saber como é que estão as coisas, como é que está sendo essa visão em relação a crianças e adolescentes. Afinal, eles têm que ser a prioridade de qualquer governo, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente estar agora, nesses 30 anos do Estatuto, estar aqui discutindo esse tema, se colocando à disposição e claro, sempre disposto para ouvir as críticas, as sugestões. E, assim, quero dizer que eu estou sempre disponível, o gabinete está aberto também para quem quiser participar de todo o processo, porque, até respondendo um pouco uma pergunta que fizeram, foi no nível municipal, mas eu já respondo um pouco do estadual, a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo, porque as demandas não chegam. Se as demandas chegam, a gente consegue agir. Então, assim, o que eu vejo que falta um pouco também é a população estar mais engajado com aquele parlamentar que ele tem mais afinidade, com aquele parlamentar que ele votou, que está lá representando ele. Então, assim, eu não falo isso só pela minha deputada, eu falo por todos. Se a gente tivesse essa aproximação maior entre a população e o parlamento, eu tenho certeza que a gente conseguiria colocar muito mais pautas para frente do que a gente consegue hoje no nosso trabalho. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. É realmente uma honra para mim participar dessa mesa. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Tiago. Obrigada, Luiz. Acho que a exposição de vocês esclarece muita coisa. Eu, no Conselho da Criança, agora na presidência do Conselho, tenho muitas dúvidas com relação ao orçamento. Toda hora estou achando que estou fazendo certo, e aí vem um e diz para mim assim, não é assim. Você tem que passar pelas regras da Secretaria de Assistência. Bonita caneca, Luiz. Em resposta ao convite que apareceu aí. E aí... pois é. A gente preso às deliberações, às decisões da prefeitura, e é complicada essa questão do orçamento, assim, dentro do conselho. É muito complicado, até porque a gente não tem uma assessoria específica para isso, né? A gente tem conselheiros, e são os conselheiros que vão caminhando com as assistentes sociais que estão na nossa equipe. Então, esse assessoramento ele tem que vir de fora, senão a gente não consegue, e a gente sempre esbarra no não pode vir de fora. Isso aí. Vamos, então, nas nossas perguntas, né? O Pedro perguntou quais são as dicas para os cidadãos e crianças e instituições em relação à discussão e acompanhamento do orçamento público. Quer que eu responda isso aí? Pode ser. Quem quiser responder, se um quiser complementar o outro. Isso, por favor. Não, a dica é muito, vamos dizer, o orçamento ele é feito para ser complicado. Né? Ele é feito para ele ficar complexo, ele é feito de uma forma que dificulta ao cidadão bem informado de saber identificar ali o que ele está procurando. Ele não é preparado para responder essas perguntas. A não ser que você se dedique e comece a entender a forma como ele é elaborado. Quando você consegue desvendar isso daí, fica um pouco mais simplificado. A ideia da existência de um fórum popular de orçamento foi exatamente essa, para tentar fazer essa tradução para esse cidadão, para esse movimento social, se abocanhar desse instrumento. A dica é
basicamente, pensar como você gostaria de saber a informação da sua demanda, né? Se você mora numa comunidade que necessita de esgoto, você tem que perguntar para o responsável pelaquela comunidade por que não tem esgoto naquela área. E se não tem esgoto, se o governo prevê alguma coisa para aquele esgoto. Se ele prevê, quanto que ele quer fazer daí? Essas perguntas, que não vão ser respondidas pelo próprio cidadão, mas que vão forçar a autoridade a saber responder, né? Ao saber responder, ele vai ter que dizer isso em forma de orçamento. Essa forma de orçamento não vai ser identificada para o cidadão. E aí que a gente está aí para isso, né? O fórum está aí para fazer essa tradução. Não só o fórum, mas qualquer pessoa habilitada a ler um orçamento, e aí os gabinetes de parlamentares, as comissões do parlamento, os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, e outras entidades da sociedade civil, podem se articular para justamente traduzir aquela demanda daquele cidadão frente àquela autoridade e saber o motivo. Porque, ao fazer isso daí, o cidadão vai identificar que, de repente, naquele orçamento, não há uma programação para fazer o esgoto, mas ele pode descobrir que há uma programação para fazer esgoto em uma outra comunidade próxima dali, que já é fornecida de saneamento. Ora, isso daí vai fazer com que o cidadão vai correr atrás, vai se articular, vai criar um movimento social para saber a motivação disso daí. A ideia de você orçamento não pode ser uma ideia técnica, não é uma ideia tecnicista. Você tem que pensar ela sempre associada a uma política pública, a uma demanda, a uma necessidade que sua, ou da sua comunidade, ou da sociedade como um todo, que devem ter. Esse questionamento é que vai levar cada vez mais o movimento social a se apropriar desse instrumento e forçar a autoridade a cada vez mais desvendar esse instrumento como ferramenta da sua luta social. Eu acho que essa é a dica assim, mais geral possível. O que mais? Tiago, Ana, querem complementar alguma coisa? Complementar a fala do Luiz Mário em termos, vamos dizer, em ações mais operacionais, né? A gente vê que o processo, inevitavelmente, ele passa pelo poder legislativo. A gente tem uma cultura, né, de não acompanhar, principalmente, as ações legislativas, enfim, o que está sendo votado, o que foi aprovado, e o orçamento, ele passa pelo legislativo, então é importante, sim, esse acompanhamento, principalmente nas fases desse ciclo orçamentário. É um ciclo que a gente vê desde o início do ano até o final do ano. Então, tem várias etapas, desde a discussão do PPA, da LDO e da lei orçamentária. Então, são dicas assim, operacionais de acompanhamento do poder legislativo, de saber como o vereador, aquele vereador que você votou, o deputado estadual, enfim, qual é a ação dele, qual vai ser a incidência dele no orçamento público, que cada parlamentar tem a prerrogativa de emendar aquele orçamento, né? Então, uma dica direta é isso, você cobrar esse parlamentar que vai fazer ali aquela discussão no orçamento. É isso. Concordo plenamente com o Tiago, com a fala dele.
Eu acho que falta muito essa, assim, eu acho que hoje em dia, com as mídias sociais, tudo mais, isso está melhorando um pouco, porque eu vejo uma aproximação maior da população com os seus deputados, com os seus vereadores, muito através das redes sociais. Mas isso é muito importante. Se a demanda não chega para o parlamentar, que é quem está ali para fazer a mudança, a diferença na hora de planejar uma emenda, fica difícil, às vezes, ele saber e dar conta disso tudo. Você imagina um estado com 91 municípios e o deputado saber de tudo que está acontecendo em todos eles. Não tem como. A gente tem que ter essa linha de conversa entre a população e os deputados, no caso dos bairros, e os vereadores. Então, isso tem que estar muito ligado. E eu vejo assim, hoje com as redes sociais isso já melhorou um pouco, mas pode melhorar mais. Tem canais para as pessoas se comunicarem. Eu acho que isso é importante, as pessoas saberem que não adianta só chegar na página dela e reclamar na rede social. Ela tem que ir atrás de alguém que pode efetivamente fazer algo para que isso se modifique. Isso é importante. Só complementando, eu vou falar uma heresia conjuntural, mas não estrutural. Nós precisamos discutir política. E a discussão política se faz através de reuniões. Né? A heresia está fazer reunião agora em época de pandemia, de isolamento social. Mas é uma necessidade a fazer a discussão. Né? 40 anos, 30 anos que a gente está escutando todo dia dizer que política é uma coisa chata, que política é corrupção, que política não serve para nada, que é chato de política. E é o contrário. Discutir orçamento é discutir política, discutir criança é discutir política, discutir saneamento é discutir política. Então, essas reuniões que devem acontecer não somente com os parlamentares, mas entre as próprias pessoas. Fazer a discussão política leva a um movimento, leva a um processo, leva a uma ação política. E é isso que a gente precisa. Temos um presidente aí que foi eleito pela não política, que foi muito incentivada por essa própria mídia que não quer política, quer que faça a política apenas eleitoral, que vai lá e dê o voto. Não, vamos fazer o contrário, vamos transformar isso, qualquer assunto, numa discussão política e reunir. Então, a heresia é momentânea, mas estruturalmente a nossa sociedade deve cada vez se organizar mais, cada vez mais discutir, porque só assim a gente vai conseguir avançar. Eu estava no conselho, conversando com a Comissão de Política de Orçamento e Finanças, e eu estava falando justamente isso, porque o Conselho fica preocupado em deliberar onde vai usar o recurso do fundo, mas a gente não está discutindo política pública para saber aonde colocar esse dinheiro, entendeu? Então, a outra pergunta do Pedro é qual é o principal desafio para a implementação do Orçamento Criança no município do Rio de Janeiro? Aí é com o Tiago. É com o Tiago, né? Aliás, Tiago, você me perdoa, eu esqueci de dizer na sua apresentação que você é um dos diretores do SEDECA Rio de Janeiro. E Imagina. Peço perdão por não ter feito isso. Imagina, assim, que isso. Então, a pergunta do Pedro, eu acho que converge muito com o que a Ana falou um pouco na questão da legislação estadual, né? A gente tem uma lei municipal já aprovada, né? Porém não regulamentada, não implementada. O desafio, eu acho que é a mobilização ainda, né? Essa cobrança passou pelo legislativo, mas a cobrança também segue pelo legislativo e também para o executivo. Então, a mobilização é constante, não existe descanso ainda. Mesmo com a lei ali, a mobilização tem que ser permanente até
concretização, né, dessa política. Esse é o principal desafio. A gente está... Esse ano é um ano que possivelmente terá eleição, e é um momento de cobrar, sim, cobrar compromissos, cobrar responsabilidades, e cobrar o que não foi feito também. Acho que a questão municipal, o melhor momento é esse, né? Da gente, sim, lutar e buscar, sim, a implementação dessas políticas. Acho que o Pedro... Uma das perguntas que o Pedro também colocou, a questão do teto dos gastos. Acho que também é um tema que pode vai gerar um outro encontro nosso aqui para a gente discutir, mas é um fundo que de certa forma, traz todos esses problemas, agrava ainda mais os atuais problemas que a gente vem enfrentando, esse teto dos gastos, e vem demonstrando que, na verdade, foi um erro grosseiro, a manutenção, enfim, do teto dos gastos. A gente vê no mundo inteiro, nessa época de pandemia, a incentivação do gasto público, né, para você poder minimizar esse dano da pandemia. E o teto dos gastos é algo totalmente no sentido contrário. Enfim, vai agravar ainda mais a situação, né? E aí, cenas dos próximos capítulos aí que a gente vai acompanhar. Queria complementar um pouco da fala do Tiago, porque essa questão do teto dos gastos, no Estado a gente vive uma realidade ainda pior, que é o caso do regime de recuperação fiscal, que impede o Estado de fazer uma série de coisas que ele deveria, porque faltam profissionais em várias áreas e a gente não pode fazer concurso público. Enfim, é uma situação também muito complicada que a gente está vivendo no Estado. E tanto o teto dos gastos quanto o regime de recuperação fiscal influenciam negativamente, diretamente nisso. A América, ela colocou que o INESC em Brasília, durante alguns anos, fez um monitoramento do orçamento público, que antes era específico para a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Mudaram para outros aspectos e cada vez mais os recursos foram sendo reduzidos. Você acha que é muito mais uma questão política? Pode ser. Né? Pode ser. Né? Eu conheço um pouco a questão do INESC. Não diria que é uma questão política de opção do INESC. Acho que foi a questão administrativa dos projetos dos próprios financiadores do INESC, que devem ter redirecionado para as outras áreas. Mas o acompanhamento geral do orçamento, o INESC continua, e atuando, inclusive, no parlamento. Também há uma questão que a gente não sabe abordar completamente, da própria evolução de como o orçamento da União também vai se transformando e também vai se tendo canais de transparência. Né? Se antes o INESC, o Fórum, o IBASE tinham uma dificuldade muito grande de fazer o orçamento, que era somente feito em papel, hoje com os meios eletrônicos, há uma possibilidade de uma informação maior. A questão política, sim, existe na vontade do governo de reduzir essa parte da redução da dotação destinada a esse segmento. Isso pode haver, mas não é em função da falta de fiscalização que o INESC, porventura, tenha feito. Pelo contrário, eles continuam na mesma luta, mas acho que apenas a instrumentalização não é mais tão direta da parte deles. Também houve questões políticas daquele encontro entre INESC, Fundação Abrinq e Unicef. Cada um teve um rumo diferente da interpretação do OCA, não mais se juntaram com o mesmo objetivo. Isso, de certa forma, também enfraqueceu a luta de acompanhamento do orçamento criança em termos federais via INESC. Mas tem outros atores aí que podem estar fazendo.
mas a questão de redução, eu acredito à vontade dos governantes de plantão, seja esse governo ou os passados. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Vera. Gostaria de saber como podemos identificar quanto a prefeitura destina, por exemplo, para os conselhos tutelares. Os dois. Tiago, Ana. Tem uma rubrica específica no orçamento que a gente consegue identificar através de uma ação quanto que é destinado aos conselhos tutelares. Isso a gente consegue, isso tem uma certa transparência no orçamento, sim. Mas, como o Luiz Mário falou, uma pessoa que, ainda que não seja tão leiga na política assim, tentar encontrar sozinho é difícil, porque o orçamento não foi feito para ser transparente. Então, realmente é complicado, mas tem como sim, tem como a gente buscar nas leis orçamentárias, nas execuções, a gente consegue pegar esse detalhamento, mas é complicadinho para quem não entende. Tem uma cartilha? A gente já fez uma cartilha na época, até assim, quando eu entrei no Fórum Popular do Orçamento, essa cartilha já existia, estava até um pouco desatualizada, a gente fez uma atualização nela, mas ainda assim tem que ter bastante estudo, bastante comprometimento em aprender para conseguir pegar legal essa questão do orçamento. Não é muito simples realmente, não. Infelizmente, né? Porque deveria ser. Tiago, quer complementar alguma coisa? Não, é isso, perfeito, o que a Ana disse. Mas tem um primeiro passo, uma receita, né? Ali você, fazendo a primeira vez, pode ser que no próximo ano mude alguma codificação, mas você tem já uma receita de como identificar ali aquela despesa. Isso não só para identificar o conselho tutelar, né, mas outras despesas. Então, é uma receita que precisa ser colocada em prática. Você vai fazendo, quando vê, você já está habituado a identificar aquilo, né, e fazer um monitoramento desse orçamento. Mas é isso mesmo, perfeito. O problema que acontece, às vezes, quando muda de um governo para o outro, eles resolvem mudar a codificação inteira, e aí isso acaba também prejudicando bastante na hora da gente procurar algo e tentar criar um histórico sobre essa ação. Por exemplo, o Estado do Rio, nessa nova legislatura, diminuiu absurdamente o número de programas de governo, então ficou tudo muito mais aglutinado do que era antes, e isso é terrível para a gente, porque quando você junta duas coisas que antes eram separadas e você coloca em uma só, a gente não consegue saber o que é para uma e o que é para outra, porque a gente tem um limite até onde a gente consegue chegar de detalhamento, e isso é prejudicial também. Aí, às vezes, eles aprontam essas, né? Aglutinam duas, porque aí fica melhor para eles lá, mas na hora da transparência não fica legal. Então, é um problema também que a gente vive no nosso dia a dia de trabalho. Não basta saber a codificação, às vezes você tem que saber para onde que ela mudou. A América, nessa linha do que a gente está falando, ela colocou que tem ouvido anos após anos que é complicado. Então, não poderia ser apresentado um fluxo com passo a passo? Eu já aproveito para responder outra pergunta aí, que é sobre a cartilha disponibilizada. As nossas cartilhas estão disponibilizadas na página do Fórum, né? Procurando lá Fórum Popular do Orçamento, vão encontrar essa cartilha. Não vai esgotar, mas vai dar, vamos dizer assim, um caminho a ser seguido para, ao menos, saber para onde começar a perguntar, onde tentar identificar
aquele gasto referente a conselho tutelar ou a qualquer outro. Nem sempre vai ser possível fazer essa identificação, porque nem todos os gastos são discriminados de uma forma tão detalhada. Mas é um caminho de entender mais ou menos o geral. A cartilha serve para te dar um panorama geral de como é o orçamento, né, que é o seu ciclo, né, que o processo orçamentário é feito, a sua execução, mas a coisa específica, aí recomendo procurar um assessor de orçamento, seja na Câmara Municipal, seja na LERJ ou no próprio fórum, se quiser, para a gente tentar ajudar isso daí, né, fazer esse dado mais específico. Mas a linha geral está lá no nosso site, é disponibilizado, a sua reprodução é gratuita à vontade. Nós temos uma outra pergunta. Só para complementar o Luiz Mário. Oi. Não, complementar, fazer o jabá do fórum, né? Quando o Luiz Mário fala o site, né? Eu acho que hoje são as redes sociais, né? Então tem o Facebook, você pesquisar no Facebook, FPO-RJ, você vai encontrar. A gente também está no Instagram, FPO-RJ, e também tem o e-mail. Então, se não conseguir encontrar a cartilha, pode mandar um e-mail para a gente, fporiodejaneiro@gmail.com. É isso. Boa, Tiago. A Vera Pinto, que é nossa colega no SEDECA, ela pergunta: como o cidadão e a sociedade civil podem pressionar para que as leis aprovadas no Estado e no município do Rio de Janeiro sobre o OCA sejam regulamentadas e comecem a ser implementadas? Bom, é aquele conceito geral. Pressionar é movimento social, é perturbar o parlamentar, é perturbar o governante, é pressionar qualquer autoridade do porquê. Né? Do porquê que a contradição. O Brasil coloca que a criança é uma prioridade e ele não é refletida essa prioridade dentro do orçamento. Por que isso? Por que governante é isso? Uma das ações também que a gente fez é dessa época, quando começa a chegar a eleição, procurar os candidatos e fazer um comprometimento desse candidato com os pontos referentes à questão da criança e do adolescente. A candidata a prefeito, mas também pode ser estendido aos candidatos à vereança. Né? Que ele se comprometa a implementar o orçamento criança municipal, que ele regulamente, que ele avance, que ele seja cada vez mais detalhado e que ele não só seja identificado o seu tamanho, o seu peso no orçamento, mas que se comprometa a ser crescente para aumentar cada vez mais essa prioridade. A Camila pediu para a Ana falar um pouco mais sobre o canal de comunicação que ela mencionou, sobre denúncias. Camila Bocordi. Prazer. Sim. A gente tem um canal na Alerj que funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, que é o Disque Criança e Adolescente. Eu vou falar o número, até vocês podem colocar aí na tela, que é o 0800 023 9191. Lá a gente pode receber qualquer tipo de denúncia, dúvida, sugestão, e a gente faz os encaminhamentos. A gente encaminha, a pessoa às vezes está com um problema com o filho no colégio, não sabe como fazer, a gente entra em contato com a Secretaria de Educação, se for preciso. A gente tem uma situação de abandono, alguma coisa assim, a gente entra na defensoria, a gente encaminha para o Ministério Público, a gente faz todo o encaminhamento e acompanha o caso do início ao fim nesse nosso Disque, e qualquer pessoa pode ligar, falar e comentar do caso que vai ser atendido pela gente.
Isso, 0800 023 9191. De 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, no nosso funcionamento. A Sônia Maria coloca que, infelizmente, ainda hoje, após o início da vigência desse estatuto, encontramos um contexto adverso na área da infância e da juventude. Sabemos que educação e saúde são direitos fundamentais, porque ainda se evidencia demandas reprimidas nesses setores. Olha, são direitos fundamentais. As demandas reprimidas aí é contexto histórico, né? Razões históricas de que o Brasil não prioriza a educação e a saúde. Sempre são priorizados esses temas na eleição e nunca são priorizadas durante o governo. A coisa mais simbólica desse descaso é que hoje a gente não tem nem ministro da Educação, nem ministro da Saúde. No meio de uma pandemia, a gente não tem ministro da Saúde. No meio da finalização de um fundo de educação, que é o Fundeb, da renovação, não temos ministro da Educação para discutir isso daí. É bizarro, é sui generis, evidencia o descaso que a nossa sociedade, aí eu coloco a nossa sociedade, que se reflete no governo que foi eleito, o descaso com a educação e a saúde pública. A Constituição foi um momento de avanço da cidadania sobre esses aspectos, ali foram colocados como questões fundamentais, mas a sua implementação pelos governos posteriores não aconteceu. Todos eles. Não alivio ninguém, todos eles. Um ou outro teve um maior atendimento, mas, de fato, a nossa educação e a saúde nunca podem ter sido considerados a verdadeira prioridade dos governos após a Constituição, infelizmente. É algo que a sociedade paga caro e que ainda não se deu conta de que ela só vai se desenvolver a partir dessas duas pernas. Não há sociedade desenvolvida sem educação e sem uma saúde condizente. É isso. Alguém quer complementar? Tiago, Ana? Não? Perfeito. Assina embaixo. Todos assinamos, né? Eu também. Eu não estou vendo mais perguntas aqui. Eu acho que a gente pode ir para as nossas considerações finais. Luiz? Começa, então. Bom, considerações finais, até porque ainda não acendi a luz, está escurecendo aqui já, né? É uma honra, gostei muito. É uma honra participar, não só pela presença da Dancy, pela presença do Tiago, pela presença da Ana, pelas perguntas do amigo Pedro, da Vera, da Maria América, da Camila e de outros aí, da Sônia. É um prazer enorme. Eu ressalto, volta ao que eu falei no início, é muito gratificante saber a existência de uma lei como o ECA, né? Está há 30 anos. Né? Tem outra lei que eu estou querendo que entrando na minha área, eu acho que é o entulho neoliberal que eu gostaria de ressaltar, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, o entulho liberal que eu também considero que é essa emenda constitucional do teto dos gastos e outras medidas que vão de encontro ao que a gente, como cidadão, quer, que é o desenvolvimento social, que é o desenvolvimento da nossa sociedade pela via educacional, pela saúde pública, pela priorização da criança, do adolescente, pelo transporte, etc., etc. Essas restrições econômicas que a
a mídia, a grande mídia, sempre tenta nos colocar como algo que seja um senso comum de gastar pouco, que o problema é o Estado está se intrometendo muito na nossa sociedade, que o melhor é privatizar a água, a nossa água que seja privatizada, que o serviço de saneamento seja privatizado. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. A pandemia está desnudando isso daí. Quanto mais acontece casos como a pandemia ou como a crise de 2008, necessita justamente da presença do Estado, apresenta a necessidade da coletividade ser atendida, porque ninguém está nesse mundo sozinho, ninguém pode, não existe ilha de prosperidade, não existe ilha de isolamento, e o vírus está aí para demonstrar isso daí. Então, eu queria encerrar um apelo de morte, delenda, lei de responsabilidade fiscal e o restante, e viva ao ECA, viva o SEDECA também. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Tiago? Difícil depois do Luiz Mário, né? Novamente. Mas acho que é isso. Não, viva o SEDECA, agradecer pelo convite, adorei a iniciativa, espero que tenha outras, né? Acho que é isso, viva o SEDECA, viva o ECA, a mensagem é de mobilização, de luta, apesar do atual momento, acho que, assim, mesmo assim, temos que nos mobilizarmos, enfim, se cuidem, quem puder fique em casa, né? Acho que é uma mensagem também importante, que a gente tem que ter esse compromisso. Vamos acreditar na ciência, né? Principalmente. E agradecer, Nancy, enfim, em nome do SEDECA, Pedro, Vera, enfim. É isso. Um grande abraço aí a todos e todas. Obrigada, Tiago. Ana? Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, o convite do SEDECA. É muito incrível. Pedro, Vera, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer você, Nancy, pela condução dessa nossa mesa. Foi muito bacana, foi muito proveitoso. Sempre ótimo estar com vocês, discutir orçamento, discutir OCA, discutir direitos de criança e adolescente, porque a gente sabe que isso é uma prioridade, a gente tem que dar essa prioridade, porque eles merecem isso, e é muito, muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, agradeço muito, e viva o ECA, viva o SEDECA, e viva o OCA. Eu que quero agradecer a vocês, obrigado pela participação, obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Eu vou começar lá, enquanto presidente do conselho, vou começar a perturbar o fórum para ajudar a gente em umas coisas referentes ao fundo que eu acho necessária, né, e que a gente precisa aprender. Hoje eu aprendi muito aqui, tá? E vou realmente buscar o fórum para ser um parceiro da gente lá. Obrigada à equipe toda do SEDECA, obrigada a Fernanda, principalmente, que está aí junto com a gente, nos assessorando aqui nessa mesa, né? E, mais uma vez, agradecer os nossos parceiros, os parceiros do SEDECA, que é o Quinho, a Misério, a Cinti Martins, a KNH e a família Mendes. Sem esses apoios, a gente não conseguiria muitas das ações que a gente faz. Um beijo grande para vocês, todos se cuidem realmente, viu? E foi um prazer. Valeu. Valeu, Fernanda, também. Parabéns. Obrigado.